Glória a Deus. Paz, irmãos. Tudo bem? Podem descansar as pernas. Sentem-se aí. Sejam bem-vindos. Glória a Deus, irmãos. Estamos na segunda-feira, culto das portas abertas. Eu tenho certeza que Deus vai abençoar você. Amém, irmãos? Irmãos, nós estamos estudando os Salmos, né? Já estudamos Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3. Hoje nós vamos no Salmo número 4. Abra sua Bíblia no Salmo número 4. Tem algo aqui que Deus me abriu o entendimento, eu quero compartilhar com vocês no nome de Jesus. Ontem eu estive na igreja do Desvio Risso, né? Culto maravilhoso, abençoado, Deus operou. Depois, mais tarde, ali às 6 horas, eu fiz o culto na cidade de Farroupilha, amém? Preguei até o Salmo número 3, que eu tinha pregado semana passada aqui com vocês, e foi um culto muito abençoado. Lá Deus me deu uma direção diferente. Quando eu subi no altar para assumir o culto, eu senti no meu coração que eu deveria fazer a oração da cura, amém? E Deus curou muita gente, irmãos, muita gente. Aí depois eu preguei a palavra, depois fiz a oração por todos. A gente tem que seguir a direção de Deus, né? Amém? Irmãos, aqui no Salmo número 4, nós vamos ler todo o Salmo, mas nós não vamos estudar todo ele, mas é sempre bom ler a palavra de Deus. O versículo 1 diz assim, ó: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me deste largueza, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Filhos dos homens, até quando convertereis a minha glória em infâmia? Até quando amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele. Perturbai-vos e não pequeis. Falai com o vosso coração sobre a vossa cama e calai-vos. Ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitos dizem: quem nos mostrará o bem? Senhor, exalta sobre nós a luz do teu rosto. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu vinho. Em paz também me deitei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Amém? Que bonito, né, pessoal? Irmãos, eu quero conversar com vocês, a mensagem não vai ser muito extensa, é sobre o versículo 1, amém? Todos nós, irmãos, todos nós temos aquele senso de justiça. Quando nós vemos algo ruim vindo sobre nós, nós logo queremos o quê? Queremos justiça, é ou não é? Mas como nós nascemos numa cultura que não está totalmente, vamos colocar a palavra assim, não está totalmente baseada nos princípios bíblicos, o senso de justiça que nós temos é errado, amém? Muitas vezes é movido até pelo ódio, pela raiva, é ou não é? Alguém nos faz mal, já vi homens de Deus, pastores falando isso, alguém fazer mal para eles e eles dizerem assim, ó, eu vou orar para que a mão de Deus pese sobre você. Você tem noção do que é a mão de Deus pesar sobre alguém, irmãos? Você tem noção do que é isso? A palavra nos manda amar os nossos inimigos e não orar para que Deus pese a mão sobre eles. Amém? A palavra diz para nós bendizermos os que nos maldizem e não amaldiçoar aqueles que se levantam contra nós. Estão entendendo, irmãos? Então muitas vezes a pessoa tem o senso de justiça equivocado. O que nós temos que fazer? Quando o mal se levanta contra nós, nós temos que entender que o assunto passará por uma instância maior do que a nossa. Ela passará para o domínio de quem? De Deus. Amém? Tiago 1, versículo 20, está escrito assim, ó: a ira do homem não opera o quê?
a justiça de Deus. Enquanto eu estou agindo pela minha ira, minha revolta, minha raiva, com certeza o que eu fizer buscando justiça vai estar em desacordo com a palavra de Deus. Eu vou fazer alguma coisa que não é agradável a Deus, irmãos, e ali eu não vou ver a verdadeira justiça que é operar. Estão entendendo, irmãos? Nós temos que aprender que em qualquer circunstância a nossa justiça é o Senhor, como ele se apresentou para Jeremias, se eu não me engano é Jeremias 23, eu acho, posso estar enganado no capítulo, onde ele fala que o Senhor é o Jeová Tsidkenu, o Senhor é a nossa justiça, Ele é a nossa justiça. Se alguém tem que se levantar e julgar a nossa questão, é quem? É Deus. A palavra de Deus, ela fala no Sermão da Montanha, Jesus ele diz: bem-aventurados os que têm fome e sede de quê? De justiça. Mas essa fome e sede de justiça, irmãos, é a obra que Cristo operou nas nossas vidas, nos trazendo o quê? Perdão, redenção, libertação do pecado e do mal, e nos colocando numa posição em que toda a promessa de Deus, da antiga aliança, seja pré-lei, ou seja, o tempo de Abraão, ou durante a lei, e toda a promessa que veio através da obra de Cristo, ela nos alcance. Essa é a justiça de Deus, amém? E é essa justiça que nós devemos buscar, almejar mais do que qualquer outra coisa. Agora, em relação aos nossos inimigos, aos nossos adversários, nós temos que colocar nas mãos de quem? De Deus, e Deus vai fazer o que Ele bem entender ser o melhor, amém? Aqui no versículo 1 diz assim, ó: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça. Então quem é a tua justiça? Então pare de fechar o teu coração, irmãos, com mágoas, com ressentimentos, com ódio, com raiva, com desprezo, com palavras de maldição, tanto no coração ou na mente, ou na sua boca para alguém, amém? Mas pastor, o que a pessoa me fez é horrível, você tem um Deus que está disposto a te justificar. O Romanos 8,33 diz assim, ó: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quando alguém se levanta contra nós, irmãos, é o próprio Deus que vai levantar-se do seu trono para nos justificar. É Ele que vai ser o nosso advogado, é Ele que vai batalhar pela nossa causa. Diga graças a Deus. Alguns dias atrás eu falei aqui na igreja sobre aquele episódio em que Miriam e Arão, irmãos, se reuniram e começaram a falar contra Moisés. Moisés era o servo do Senhor, era o profeta de Deus, era com ele que Deus falava face a face, ele era amigo de Deus, irmãos. E a Miriam e o Arão começaram a discutir: por que Deus só fala com ele? Não é só Moisés com quem Deus pode falar, ele também pode falar com a gente. E começaram a murmurar contra Moisés. O Moisés nem sabia de nada, mas Deus estava o quê? Vendo. Quando alguém está maquinando algo contra você, Deus está o quê, pessoal? Deus não está perdido na situação. Antes daquilo acontecer com você, Deus já está o quê? Deus já está vendo. E o que acontece? Eles estavam lá murmurando, reclamando, aquela coisa toda. Daqui a pouco Deus chama Moisés e diz: chama teu irmão e tua irmã, vamos à tenda da congregação. E quando eles chegaram, para surpresa de Moisés, Deus disse: os dois estavam falando mal de ti. Amém? Aí Deus vai e se dirige a eles e diz: quando houver profeta em Israel, eu me revelarei a ele através de sonho, através disso e daquilo, mas não é assim com o meu servo Moisés, com quem eu falo face a face. Aqui que Deus estava dizendo: olhe bem, com um profeta eu falaria, com sonhos tal e tal e tal, mas com Moisés a coisa é mais em cima. Amém? Eu falo face a face, boca a boca. Irmãos, o que Moisés desfrutava de Deus, todo cristão pode desfrutar.
e até mais, porque Deus não vai falar face a face, Deus vai falar dentro de você, porque o Espírito de Deus habita onde? Dentro de nós. Agora olha para mim, Deus chega para Miriam e determina que ela fique o quê? Leprosa. Eu pergunto, o Moisés ficou com raiva da irmã? Declarou alguma palavra de maldição para ela? Ficou magoado com ela? Olhou para ele e disse: quem te viu e quem te vê? Sem vergonha, foi isso? Quem é que resolveu a questão? É isso que é servir a Deus, irmãos. Nós temos que tirar da nossa mente de nós buscarmos justiça. Nós temos que crer na ação do Deus que nós servimos. Ele cuida de nós. Se está acontecendo alguma coisa, faça como Davi fala no versículo 1, o que ele diz? Ouve-me quando eu clamo. O que significa ouve-me quando eu clamo? Davi está expondo para Deus a situação. Ele está colocando diante de Deus o que está acontecendo. Amém? Ele está falando com quem pode resolver a situação. Eu citava alguns dias atrás, 1 Pedro 5,7, onde o Espírito Santo, através de Pedro, ele diz: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, preocupação, inquietação, e ele, olha que bonito, terá cuidado de vós. Quando é que Deus vai cuidar de nós? Quando nós pegarmos tudo o que acontece nas nossas vidas e expusermos para quem? Para Ele. Agora não adianta eu ficar falando com todo mundo o que as pessoas estão fazendo contra mim. Eu vou estar sujando ainda mais a imagem daquela pessoa, estarei denegrindo ela, estarei agindo talvez pior do que ela agiu comigo, e isso não vai manifestar a justiça de quem? De Deus. O problema nosso, pessoal, é que infelizmente a maioria de nós não fomos criados numa cultura bíblica, fomos criados numa cultura do mundo, aquela cultura do aqui se faz, aqui se paga, se pisar no meu calo eu piso no teu, aquela cultura em que não se crê que Deus possa ser a nossa justiça, possa ser aquele que vai defender a nossa causa, aquele que vai se levantar contra o nosso inimigo. É nessas horas que nós temos que pensar. Você quer ter experiências com Deus? Confie em quem? Em Deus. Deixa Deus fazer a obra. Olha o que diz a continuidade do versículo: ouve-me quando eu clamo, ó Deus da minha justiça, na angústia me desse o quê? Largueza. Sabe aquele momento em que parece que tudo vai dar errado, que a gente fica desmotivado, que as situações se levantam e a gente se sente fraco? Paulo disse assim, Paulo não, foi Jesus que disse para ele: Paulo, a minha graça, por que a minha graça te basta, Paulo? Porque o meu poder se aperfeiçoa no que? Aonde? Na fraqueza. O meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. O que significa o poder ser aperfeiçoado? É ele se tornar mais forte ainda. Quando é que o poder de Deus é aperfeiçoado em nós, irmãos? São naqueles momentos que passamos pela vida, em que parece que ninguém quer nos ajudar, em que as pessoas se levantam contra nós, em que ninguém nos estende o quê? A mão. Às vezes nem o irmão da igreja faz isso, às vezes nem o pastor. É nesse momento que você olha somente para quem? Para aquele que te fortalece. Amém? Para aquele que é a tua justiça, para aquele que é a tua salvação. É nesses momentos em que você aprende a colocar Deus em primeiro lugar na sua vida. Quando você começa a perceber que ainda que o socorro das pessoas mais próximas a você e que talvez mais te amem não chegam, mas Deus é o socorro bem, e basta você clamar a Ele e Ele estará ali. E naquele momento em que parece que tudo se perderia, o que Ele faz? Ele alarga você, Ele torna você mais forte, mais capaz. Você vai alcançar coisas além do que você poderia
alcançar, você irá além do que você já foi. É ali que Deus opera. Mas e quando nós nos ressentimos, nos abatemos, nos fechamos, nos magoamos e nem oramos, e nem lemos a palavra, nos sentimos fracos, desanimados e nem vimos na casa de Deus, Deus vai nos alargar? Amém? Momentos de angústia é momentos de nós termos experiência com quem? Mas você vai ter que ir a Deus. É nesses momentos em que menos vontade você tem de quê? De buscar a Deus. O Salmo 50, versículo 15 diz, Deus diz assim, invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me glorificarás. Eu não lembro agora bem o capítulo e o versículo em Provérbios, mas que diz assim, se te mostras frouxo. Essa expressão os gaúchos conhecem, né? Esse homem frouxo aí, é ou não é? Amém? Se te mostras frouxo, ou como diz uma outra tradução, uma palavra mais amena, né? Se te mostras fraco, no dia da angústia, no dia da adversidade, no dia do problema, quão pequena é a tua, mas como que eu me mostro forte? É quando eu tento mostrar para os outros que eu sou forte? Não, é quando eu me coloco diante de Deus e por mais que eu não tenha vontade nenhuma de orar, eu clamo a Deus, eu me coloco diante daquele que é a minha justiça, daquele que me trará resposta, daquele que irá me ajudar. Ele vai nos alargar no momento em que todos diriam, esse daí não tem mais jeito. Vocês estão entendendo? Vocês estão compreendendo a palavra? Deixa eu terminar aqui. Aí ele diz, tem misericórdia de mim e ouve o que? A minha oração. E lá no final, no versículo 7, ele termina o salmo dizendo, puseste alegria no meu, mas ele estava angustiado, não estava? Mas já é a ação de Deus. Puseste alegria no meu coração, mais do que no tempo em que se multiplicaram o seu trigo e o seu quê? Sabe aquelas vitórias naturais que nós temos? Traz alegria ou não traz? Traz. Mas quando você vê a ação de Deus na sua vida, o sobrenatural de Deus agindo na sua vida, a sua alegria vai ser muito maior do que aquela alegria comum que qualquer um pode ter quando tem uma boa colheita. Se alegrar porque comprou um carro novo é bom, o ímpio também se alegra quando troca de carro. Mas o ímpio não tem como se alegrar em ver o sobrenatural de Deus, porque ele não tem uma vida com Deus. Mas nós podemos. Nós podemos ver as coisas grandes. Em paz também me deitei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em quê? Aqui nós vemos Davi falando com Deus, irmãos, e nós percebemos a comunhão que ele tem com o Senhor, que os olhos dele sempre estão voltados para quem? Para o Senhor, irmãos. Amém? Somos seres sociais, temos muitas pessoas ao nosso redor, temos que nos relacionar, mas entenda, o diabo vai usar essas mesmas pessoas para um dia quebrar a tua comunhão com Deus, colocando mágoa, colocando rancor, colocando ódio, colocando outros tipos de sentimentos. Amém? Aprenda uma coisa, ser humano, irmãos, ele falha. Levanta a mão quem já falhou com alguém. Agora pega o fura-bolo aí, aponta para você mesmo. Você viu? Todos nós falhamos. As pessoas falham com a gente. Sabe o que às vezes, sabe qual é o nosso erro muitas vezes? Às vezes nós colocamos muita confiança em quem não tem tanta capacidade, e colocamos menos confiança naquele que nunca vai falhar conosco. Coloque todo o seu coração no Senhor, porque Ele não vai te decepcionar nunca. Entenderam a mensagem? Vamos ficar de pé para orar.